Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar sobre termoquímica, a lei de Hess, tá? Finalizando o conteúdo de termoquímica, hoje vamos falar sobre lei de Hess. Mas o que é a lei de Hess? A lei de Hess, pessoal, permite calcular a variação de entalpia, que é a quantidade de energia que as substâncias sofrem durante a reação. Então, isso daí foi desenvolvido por Germain Henri Hess. O que o Hess estabeleceu? Que a variação da entalpia, que é o ΔH, ela depende apenas dos estados inicial e final da reação, e não depende do número de reações. Então, a gente vai verificar durante os exemplos que as reações nem sempre acontecem em apenas uma etapa, ela pode acontecer em duas ou mais. E para o cálculo do ΔH, a gente só vai precisar do estado inicial e final. Como a lei de Hess pode ser calculada? Então, vamos lá. A variação de entalpia, ela vai ser dada pela soma das entalpias de cada uma das reações intermediárias. Então, a gente vai precisar simplesmente somar. Eu não vou ter que fazer ΔH, HP menos HR ou HR menos HP, como a gente fazia anteriormente nas reações ou na energia de ligação. Simplesmente nós vamos pegar o ΔH e somar, tá? Então, a gente vai considerar os valores inicial e final, porque a parte intermediária para a gente não vai influenciar no resultado. Durante a realização dos cálculos e das equações, a gente vai verificar que isso tudo parece uma equação matemática, porque às vezes você vai precisar, olha só, você vai ter que verificar e inverter alguma reação química. Quando isso acontecer, o ΔH também é invertido. Às vezes você precisa multiplicar a equação, para que chegue ao que está no inicial e o final. Quando isso acontecer, o ΔH também tem que ser multiplicado. Ou às vezes a gente precisa dividir a equação. E, obviamente, também o ΔH vai ser dividido, tá? Então, a gente tem essas três situações nas nossas equações. Então, vamos ver o primeiro exemplo? Olha lá, no primeiro exemplo, a gente tem 1 mol de água, água líquida, que é transformado em estado gasoso. Essa daqui, gente, é a minha equação global ou equação geral, tanto faz. Nós vamos trabalhar com essas etapas, porque isso é um processo que não vai acontecer direto em uma etapa. Então, a gente tem a água líquida, ela no aquecimento se transforma nos gases hidrogênio e oxigênio. Posteriormente, os gases hidrogênio e oxigênio vão se transformar em água no estado de vapor. Então, é um processo que vai acontecer em duas etapas. Depois que você trabalhar com essas equações, o seu resultado tem que ser igual à equação global. Então, é para isso que ela serve, para te orientar quem está do lado do reagente e quem está do lado do produto. Se ao final você não chegou lá na equação global, as suas equações estão erradas, tá? Bom, então vamos lá. Como que a gente resolve isso? Eu tenho aqui água líquida no lado do reagente, então está certo. E eu tenho aqui água em estado de vapor do lado do produto. Confere. Então, essas duas equações estão corretas. Como que isso funciona? Funciona, gente, igual matemática. Você vai cancelar ou anular aqueles elementos que estão iguais, mas em posições opostas. Como assim? Vejam esse H2. Ele está aqui depois da seta. Na equação de baixo, ele está antes da seta. É como se fosse um X ou um valor. Se você passar para o outro lado, para o outro membro, ele não vai com sinal trocado? Então, ficaria H2 positivo com H2 negativo, você cortaria. É a mesma coisa aqui nas equações químicas, tá? Mas você tem que estar atento a isso. Um antes e o outro depois da seta. Então, eu posso cancelar esse H2 e posso também cancelar, olha só, um meio O2. Esse aqui está depois da setinha e esse está antes. Estão vendo? Cancelei tudo que tinha para cancelar. Essa é líquida e essa é vapor, eu não posso, tá? Somente estados físicos iguais. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar o que sobrou. Então, você vai passar um traço, então, tá vendo? A equação de cima, a gente passa um traço e desce aquilo que não foi cancelado. Então, H2O líquido, setinha, H2O vapor. Confere com a equação global? Confere, né? E o ΔH, o que nós vamos fazer? Bom, um é positivo e um negativo. Então, você vai diminuir e colocar o sinal do maior, que no caso é o positivo. ΔH vai ser 44. Simples, né? É só isso a lei de Hess. Verificar as equações,
né? Se tá tudo certo, lá de reagente, lá de produto, aqui. E o ΔH, você só vai somar, ou aqui no caso, sinais diferentes, você diminui e coloca o sinal do maior. Veja o exemplo 2. A gente tem aqui a reação de combustão. Combustão é queima, né? Da grafite. Então, grafite reagindo com oxigênio, forma-se dióxido de carbono, que é o CO2. Essa daqui é minha equação global. O resultado das equações tem que chegar nisso daqui, certo? Bom, aí a gente está vendo que ela pode acontecer em mais de uma etapa. Então, vejam só, vamos conferir. C grafite antes da setinha, tá aqui, ok. As equações que foram dadas, né? Meio O2 e do outro lado CO2. Na segunda etapa, CO2 mais meio O2, tá aqui o CO2 depois da setinha, do lado do produto. Então, estão corretas. Ai, que é esse tanto de um meio O2, né? Difícil, tem fração na equação. Gente, é matemática, é só resolver, tá? Vamos devagar, vamos com calma que a gente consegue. Primeiro, eu vou cancelar o CO com CO. Monóxido de carbono são iguais, estão em lados opostos. Já corta isso daí, né? Ele nem aparece lá na sua equação global. E o que eu faço com esse 1 meio O2? Quando eles estão assim do mesmo lado, a gente soma. Eu fiz aqui do lado, ó, pra gente ver. Então, eu tenho meio mais meio. Somando meio mais meio, né? O denominador é igual, então soma as partes de cima. 2 sobre 2, cancelando, fica 1. Aqui vai dar, então, uma molécula de O2, aquela aqui embaixo. E eu consigo chegar na equação de cima, tá? Então, C grafite mais O2, se não aparece nada na frente, eu sei que é 1, resultando em CO2, certo? E o ΔH? Os dois são negativos. Então, eu vou simplesmente somar e conservar o sinal, tá? Menos 393. Vamos para o exemplo 3. Bom, aqui no exemplo 3, a gente tem duas reações, né? Tá mostrando aqui. Com base nas afirmações acima, calcule a variação de entalpia do carbono, da transformação do carbono grafite em carbono diamante. Essa aqui, que não tem ΔH perto dela, é a minha equação global, tá? Então, mas aqui veio antes, não tem problema, gente. Pode vir equação global no início, no meio, no final. A equação global, você só vai se atentar a isso. Não vem com ΔH. Então, você vai trabalhar com essas duas para chegar nisso aqui, certinho? Então, vamos ver, ó. C grafite, vamos conferir com as equações lá de cima. C grafite tá antes da setinha. Confere, tá no lugar certinho aqui. Depois da setinha, C diamante. Epa, olha o que aconteceu. C diamante veio aqui, ó, antes da setinha e tinha que ser depois. Então, essa equação aqui tá do lado errado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter. Lembra lá em cima que falava das equações matemáticas, que às vezes a gente tem que inverter, multiplicar ou dividir? Então, vamos lá. Como que a gente inverte? Vamos bem devagar para a gente não se perder. Eu vou simplesmente pegar a parte que vem antes da setinha, copiar depois, e o que vem depois, copiar antes. Olha ela aqui, eu coloquei de vermelho para a gente poder conferir, tá? Então, eu copiei a primeira, porque ela está certa. Na segunda, eu coloquei o CO2 primeiro, setinha, e aí do outro lado, C diamante mais O2. Não muda sinal, não muda a ordem da seta, não muda nada aqui, gente. Você vai só trocar as posições de reagente produto. Fazendo isso, seu C diamante fica do lado certo. Única coisa que vai mudar, o valor do ΔH. Como foi invertido, ele era negativo, ele vem positivo, certo? Bom, agora eu vou cancelar, olha, de azul cancelei CO2 com CO2 e de amarelo cancelei o oxigênio com oxigênio. Nossa, foi mais fácil, né? Aí, passei aqui o traço, vou copiar o que sobrou. Antes da setinha sobrou o C grafite, certinho, a seta, e do outro lado, C diamante. Confere, equação global, confere. Ótimo. ΔH, sinais diferentes. Eu vou diminuir e colocar o sinal do maior, vai ficar 1,9, ok? Vamos para o nosso último exemplo, que é o exemplo 4. Assim, ele vem com 4 equações, desculpe, 3 equações. Ah, é maior difícil. Não, gente, tem dificuldade nenhuma, tá? Vamos devagar que a gente consegue. Então, olhem, observe aqui a reação.
né, de formação, C-grafite reagindo com o hidrogênio produz o CH4, que é o metano. Qual é o ΔH? Lembrando que antes da setinha reagente, depois da setinha produto. Foram dadas 3 reações. É um processo que acontece em 3 etapas. Então, vamos conferir, tá? Antes de sair cortando, cancelando, somando, confira quem está do lado certo. C-grafite antes da setinha, ok, confere. H2 antes da setinha, sim, está certo, mas olha só um detalhe. Aqui tem um 2 na frente e aqui não tem. Então, eu preciso multiplicar essa equação por 2, tá? Então, faço isso com todos eles para poder igualar e depois cancelar, tá? Quando você fizer isso, todos são multiplicados por 2, inclusive o ΔH, ok? E o CH4, que estaria aqui, ó, do lado do produto, depois da setinha, olha ele aqui, veio antes da setinha. Então, a gente vai ter que inverter. Eu coloco essas setinhas assim para mostrar que está sendo invertido, tá? Você vai trocar reagente para o lado do produto, produto para o lado do reagente. Não se esqueça de mudar o valor do ΔH. Então, aqui está tudo que eu acabei de falar para vocês. Só um detalhe importante. Sobre as frações que aparecem nesses exercícios, gente, ou números inteiros, não importa, quando estiverem do mesmo lado, a gente soma. Quando estiverem lados opostos, a gente cancela ou subtrai, tá? Então, vamos ver. Então, olha só. Os dados obtidos são, vou colocar assim para a gente comparar. C-grafite, ok, do lado certo, tá? Essa equaçãozinha multiplicada por 2. Então, vejam, vai o 2 aqui na frente, 1 meio vezes 2. Então, 2 vezes 2, desculpa, 2 vezes 1, 2, sobre 2 fica 1. 1 a 2 e 2 moléculas de água, tá? O ΔH, olha, 68 vezes 2, coloquei aqui bem detalhadinho, menos 136. E a parte de baixo, eu vou só inverter. Eu vou colocar o CO2 e o H2O do lado reagente e o CH4 e o 2O2 do lado produto, ok? O que eu vou fazer? Cancela CO2 com CO2, água líquida com água líquida. E olha só, do mesmo lado, eu falei agora que a gente soma. Então, aqui eu tenho uma molécula mais uma, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. E eu posso vir aqui e cancelar com essa de baixo, tá? Então, o oxigênio desaparece da nossa equação. Aí, eu não fiz aqui, eu esqueci, desculpa. C-grafite resultando mais H2 resultando em CH4. ΔH, menos 94 com menos 136 com 213. Eu vou tirar aqui do parêntese, né? Vamos diminuir, colocar o sinal do maior, vai ficar menos 17, ok? Então, tá feita aí a explicação. Aguardo vocês nas nossas atividades. Até mais.